Nossa Bíblia no livro de Josué, capítulo 22, versículo 5. Josué 22, 5. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. Que ameis ao Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a ele, e o sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Amém? Glória a Deus. Eu vou ler de novo, só esse versículo. Tende cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou. Que ameis o Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos, vos achegueis a ele e o sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Amém? Feche os olhos, por favor. Peça para Deus falar com você nessa noite. Senhor, fala conosco, meu Pai, porque nós queremos ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Queridos, o tema de hoje da mensagem é obediência. Nós sempre focamos, e vamos nesse ano focar em Josué. Ora, Josué foi um grande libertador. Josué foi um homem poderoso em obras. Josué viu muralhas caírem diante de si. Deus chegou a falar para Josué: Josué, nenhum inimigo poderá te resistir. Você já imaginou? Deus falava ali que todos os inimigos seriam vencidos. Isso é poderosíssimo, Todos, nenhum poderá te resistir, Josué. Mas Josué ele tinha algumas marcas que eram muito claras na vida dele. Josué, ele era um servo, ele era um discípulo, e ele tinha a marca da obediência nele. Josué, ele foi alguém que começou a seguir Moisés bem jovem. Ele jovenzinho, ele já seguia Moisés. Se você ler a palavra de Deus, você vai ver que quando Moisés subia para o monte, às vezes subia Moisés com Arão, Josué ia atrás e ele ficava na metade do monte, só aguardando Moisés vir de volta com a ordem de Deus, com a palavra de Deus. Então ele tinha um espírito de submissão, de obediência, de servo. Ele tinha realmente dentro de si esse sentimento de obedecer. E tanto que assim que Moisés morreu, Deus fala: olha, Josué, Moisés está morto, agora você vai herdar essa terra que eu tenho prometido aos seus pais. Aquele que entrou na terra da promessa foi Josué. Moisés, com toda a capacitação, com tudo que ele aprendeu de Deus na caminhada dele, com todos os sinais que ele viveu, ele não entrou na terra. Mas Josué, que tinha esse espírito, de obediência, de servo, realmente ele foi aquele que herdou a terra da promessa. E nós precisamos entender o que é a obediência, Porque nós falamos tanto em obediência. E é muito forte, porque a gente tem aquela dimensão, que a gente ouve obediência, muitos já criam uma resistência, porque afinal, o ser humano, ele tem essa tendência, a ser uma pessoa já meio revoltada, ou meio fora realmente da linha, Nós brasileiros, nós somos chamados, por pessoas que muitas vezes são indisciplinadas, são pessoas que rompem regras, não gostam muito, Mas a obediência, ela vai muito mais disso que nós temos como imagem de obediência.
né? Nós pensamos em obediência como uma sujeição cega, contrária a nós mesmos. Mas o que Deus quer de nós não é uma obediência por medo, não é essa obediência por temor, porque a Bíblia fala que o amor lança fora todo o medo. O amor, o verdadeiro amor, lança fora o medo. Por quê? Porque a verdadeira obediência que Deus espera de nós é uma obediência no reino de Deus. Ela simboliza o quê? Por amor. A obediência só vai existir no coração de quê? De quem? Você só vai obedecer quem? Quem você respeita. Você só vai obedecer quem? Quem você ama. Quem você vai obedecer? Quem você confia. Você só vai realmente obedecer quem você ou teme. E a obediência, ela fala muito sobre o que a pessoa sente. Por quê? Porque a desobediência, ela fala de desrespeito. Porque o mínimo se a pessoa não obedece, o mínimo do mínimo, é porque ela não tem o respeito. O mínimo do mínimo é porque ela não tem confiança. Porque para eu respeitar alguém, para eu obedecer alguém, eu tenho que confiar que aquela pessoa realmente me fará o bem, que aquela pessoa quer o meu bem, que aquela pessoa preza pela minha vida, que aquela pessoa preza pelo meu crescimento. Então a obediência no reino de Deus, na verdade, é uma prova de amor. Nós provamos que amamos a Deus quando nós obedecemos. Não é quando nós declaramos amor. Por isso que Jesus ele fala que existe um povo que o honra com os lábios, mas o coração está longe dele. Por quê? Porque se eu não creio que Deus realmente me ama, como que eu mostro que eu creio? É quando eu obedeço. Porque eu sei, eu falo, eu confio que o que Deus está querendo que eu faça é porque Ele quer algo maior para mim. Eu confio que se Deus está pedindo isso de mim, é porque Ele quer o melhor para a minha vida. Então, a obediência exige confiança. A obediência, mas quando você não confia em Deus, quando você não ama a Deus o suficiente, a obediência não vai existir. Automaticamente você não obedece. Por quê? Porque você acha que o seu caminho é melhor. Porque você acha que o seu jeito é melhor. Porque você acha que você sabe o que é melhor para você mesmo. Então quer dizer que você não confia realmente em Deus. Porque quando você confia em Deus, ainda que doa, ainda que contrarie a você mesmo, mas você obedece. Você obedece porque você o respeita. Você obedece porque você acredita no amor dele. Você obedece porque você confia em Deus. Então a obediência, queridos, ela fala muito de nós. E você vai ver na Bíblia sobre isso. A nossa desobediência fala muito de nós para Deus. Por quê? Porque na verdade é como um pai, você que é mãe, né? Se você direciona seu filho, você está o quê? Querendo direcionar seu filho para um bem. Você está querendo direcionar seu filho o quê? Para um crescimento, para um aprendizado, para aquilo que é o quê? Uma evolução. Mas se aquele o quê? Filho, se aquela filha não te obedece, o que acontece? Ela não confia que na verdade você está o quê? Querendo gerar o bem, preservá-la do futuro, protegê-la do amanhã. E o desrespeito à ordem de um pai, de uma mãe, já vai o quê? Mostrar que na verdade há esse desrespeito na alma. Então nós vemos que a obediência é prova de amor. E nós vamos ver isso agora em 1 Coríntios 13, 7. O que diz que é o amor? E agora você vai entender. O amor, ele tudo sofre. Olha só. O amor, essa descrição de 1 Coríntios 13, fala do amor de Deus. E diz o quê? Que o amor tudo sofre. O amor tudo acredita, porque o amor confia. O amor tudo crê. O amor tudo espera. O amor tudo suporta.
Então eu obedeço a Deus porque eu o amo. E como eu o amo, eu o obedeço, ainda que isso me custe, ainda que isso me gere sofrimento. Por quê? Quem ama, tudo sofre. Então você sofre porque às vezes para você obedecer a Deus, você tem que contrariar a si mesmo, você tem que contrariar a tua carne. Ah, queridos, na antiguidade, as pessoas tinham que ainda contrariar muitas vezes até as pessoas próximas, tinham que contrariar até a própria família, porque você se converter a Jesus era uma grande blasfêmia. Então, a obediência a Deus requer o quê? Amar a Deus. E o amor, ele o quê? Ele vai gerar até isso, a situação e atitude, até de eu sofrer pela obediência ao meu Deus. O amor, ele tudo acredita, o amor tudo confia. O que é isso? Então Deus te dá uma ordem, Deus te fala algo, mas porque você ama a Deus, você confia que aquilo que Deus te fala é algo que vai trazer uma grande bênção. O amor tudo confia, tudo acredita. Então você acredita e pela tua obediência eu confio que Deus sabe o que é melhor. Eu confio que Deus vai fazer o melhor. Então eu vou obedecer a Deus, independente do que me cause, independente do que me doa. Eu vou confiar em Deus, porque o amor está ligado, a obediência está ligada ao amor. Então você obedece porque você confia. Você só pode obedecer a quem você confiar. Por exemplo, se é uma pessoa que você não confia, se é alguém que você acha que quer fazer o mal para você, o que você vai fazer? Você vai obedecer? A pessoa está querendo que você faça algo para o teu mal. Você na hora, você vai falar, não, eu sei que essa pessoa não quer o meu bem. Por isso que a obediência requer confiança. A obediência fala de confiança, a obediência fala de amor, a obediência, ela fala muito de nós. Diz ainda que o amor tudo espera. Então, queridos, às vezes você vai obedecer a Deus e você pensa, amém, eu vou obedecer a Deus e tudo vai dar certo amanhã. Não. Por quê? Porque às vezes esse caminho da obediência seu não é de um dia, não é de 5 dias, porque o amor tudo espera. E porque você ama a Deus e você confia nele, e você até sofre dificuldades e dores por causa da tua obediência, mas você também o quê? Sabe esperar. Há pessoas que começam a obedecer a Deus, mas o quê? Desistem no meio do caminho. Ah, porque eu obedeço a Deus e nada me acontece de bom. Ah, porque eu obedeço a Deus e as coisas não resolveram na minha vida. Ah, porque eu obedeço a Deus e eu passo luta. Ah, porque eu obedeço a Deus e eu estou sofrendo isso. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, e você vai ver a prova disso, mas a Bíblia fala que o amor tudo espera. Então eu espero no Senhor, eu espero em Deus, eu não deixo a minha obediência por causa o quê? Daquilo que é o desespero, por causa daquilo que é a falta de confiança em Deus. Eu confio em Deus. Deus cuida de mim e eu lhe obedeço em nome de Jesus. O amor, o que diz aí? Tudo suporta. O que significa isso? Por amor a Deus, eu o obedeço. Ora, mas o fato de você obedecer a Deus vai lhe causar às vezes mal-estar, dificuldades, renúncias. Sim, eu tudo suporto. Por quê? Aí que entra, você ama a Deus, você o obedece, porque você confia nele, e então automaticamente você suporta. Ora, mas a tua obediência a Deus vai te gerar transtornos. Eu tudo suporto. Eu prefiro obedecer a Deus porque eu confio que a direção que Deus tem para mim vai me trazer um milagre maior. Ah, mas a tua obediência a Deus atrai lutas, trouxe dificuldades, trará dificuldades. O amor tudo suporta. Eu suporto o que for. Eu não largo a minha obediência a Deus por causa o quê? Daquilo que me faz sofrer. Por causa de que eu não confio no Senhor, por causa de que eu não aguento mais esperar, por causa de que eu não quero suportar. Não,
nós precisamos aprender a obediência. E é muito sério, porque se você ama realmente a Deus e você confia nele, você vai obedecê-lo. Por quê? Porque você sabe, Senhor, eu sei que o Senhor quer o melhor para mim. Eu sei que o Senhor sabe do meu amanhã e eu confio no Senhor. Por isso, a prova da nossa confiança não é eu declarar eu confio em Deus. A prova da nossa confiança é a nossa obediência a Deus. E essa obediência, ela sim pode trazer muitas vezes, né, angústias, pode, muitas vezes requerer de você confiança e você não pode deixar de obedecer porque você não acredita no que Deus tem para você. E isso envolve também espera. Você tem que aprender a esperar. Eu comecei a obedecer e, no entanto, Deus não resolveu minha vida ontem. Olha, eu obedeci 1 mês, obedeci 3 meses, obedeci 1 ano e não aconteceu o que eu queria. Não, está tudo errado. Você tem que obedecer porque você confia em Deus. Porque o amor tudo crê, porque você ama a Deus. E porque você ama a Deus, você sabe, Deus vai me dar vitória, Deus está traçando os meus dias, Deus tem o controle de tudo e eu não vou largar a minha fé, a minha confiança em nome de Jesus. E olha que interessante, Hebreus 5:8, é muito forte isso, porque a Bíblia fala que Jesus aprendeu a obedecer. Já pensou? É muito forte isso. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Ainda que ele era o filho de Deus. Imagina, Deus fez Jesus aprender a obedecer. Você acha que Jesus, ele o que é, quem é, sendo quem é, ele tinha que obedecer a alguém? Não. Os anjos, tudo submetidos a ele. Ele é o verbo de Deus, ele é o que dá o comando para a natureza. Ele é o que dá o comando. Quando Deus falava assim, haja luz, era Jesus a sabedoria de Deus, o verbo de Deus que fazia as coisas acontecer. Quando Deus falava, haja luzeiros, quando Deus falava, haja terra, haja limitação, haja peixes, haja isso, era Jesus. Imagina, Deus fez Jesus aprender a obedecer. Agora eu e você, nós o quê? Como bons brasileiros, né? E às vezes até da nossa infância, nós queremos o quê? A desobediência, não é verdade? Quantos de nós fomos filhos desobedientes? Quantos de nós fomos filhos, né, que na verdade éramos revoltados ou éramos rebeldes? Muitos, na verdade, e isso é muito sério. Por quê? Porque a desobediência muitas vezes está enraizada já na alma da pessoa, desde a infância. E nós precisamos aprender a obedecer. Querido, se Deus submeteu Jesus a aprender a obedecer, e ele, diz a Bíblia, que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E eu quero declarar, em nome de Jesus, é muita confiança em Deus, porque ele o quê? Olhando para a cruz diante de si, ele creu. Meu Pai, o Senhor está no controle de tudo, o Senhor é Deus, é meu Pai. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo, não seja feita a minha vontade, Senhor. Faça o teu querer, meu Pai. E diz então que ele foi obediente até a morte de cruz. Por quê? Porque obediência é prova de amor. Obediência é prova de respeito. Até Jesus teve que aprender a obedecer. E nós precisamos entender isso. Obediência é respeito, é reconhecimento, é amor, é cuidado, é
confiança. Eu confio, meu Pai, que o Senhor cuida de mim. Por isso que o Senhor quer que eu faça dessa forma. Por isso que o Senhor quer que eu haja dessa maneira. Obediência é reconhecer o amor nas palavras de quem te orienta. Nós que somos da antiguidade, né? O nosso pastores para nós era símbolo realmente de confiança, de alguém que quer te levar aos céus, de alguém que quer te levar mesmo a um concerto. Hoje em dia, como já está impregnada nessa revolta, essa rebeldia no coração, né, desde a infância já, o que acontece? Não há obediência, e até nesse relacionamento pastoral, já não há esse sentimento de que o pastor tem a palavra de Deus para me guiar para o que é melhor para mim. Não, hoje em dia não. O pastor, a palavra que ele falar, é para o meu mal, é para me destruir, é para acabar comigo, é para isso, para aquilo. Por quê? Porque há uma quebra de princípios, e bem nessa área da obediência, que começa lá embaixo já, porque os filhos já não respeitam os pais. Os filhos já o quê? Já não o quê? Obedecem aos próprios pais, e automaticamente essa quebra de princípio, que é a desobediência, ela o quê? Vai se expandindo em todas as áreas. Por isso que nas empresas, os empresários já têm dificuldade de contratar essa nova geração que eles alegam. Por quê? Porque são insubordinados, porque são pessoas o quê? Que não aprenderam a obediência. Mas eu quero te dizer, nós estamos no reino de Deus e nós precisamos aprender a obediência. Jesus aprendeu a obedecer, mesmo que doesse, e por obedecer, ele cumpriu o plano do Pai. Obedecer é confiar que o que Deus te pede é para o teu bem. Obedecer é amar quem ama, obedece. Pode colocar para nós João 14, 23, por favor? Quem ama, obedece. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, quem ama a Deus, obedece a Deus. Quem ama a Deus vai guardar a palavra, e vai ser amado do Pai, e o Pai fará morada nele através do Espírito Santo. Coloca agora no versículo 15, olha só, que claro que é a Bíblia Sagrada. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Perceba como é clara a Bíblia Sagrada. Como Deus é claro conosco. O amor está ligado a obediência. Não há outro meio. Nós veremos a geração, né, que hoje em dia fala: não, eu amo a Deus, eu levo a minha vida do modo que eu quero, mas eu amo a Deus. Mas não, por quê? Porque a prova de amor é eu confiar que a palavra que Jesus disse para a minha vida, a palavra que Deus tem para a minha vida, é a palavra que me salva, é a palavra que vai me libertar, é a palavra que vai me transformar. 1 João 5,3. 1 João 5,3. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Este é o amor de Deus. Qual é o amor de Deus? Que nós obedeçamos. E esses mandamentos, nós guardarmos os mandamentos de Deus. E os mandamentos de Deus, queridos, não é, né? Eu vou decorar o decálogo, os 10 mandamentos. Não. Os mandamentos do Senhor, como Cristo falou: eis que vos dou um novo mandamento. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O amor a Deus sobre tudo, Deus em primeiro lugar, e o nosso próximo, nós amarmos como a nós mesmos, não acima, não abaixo, mas como nós nos amamos. João 14, 21 agora. Olha o que diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda,
esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amém? Então aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é o que ama o Senhor. Aquele que ama, ele vai ser amado do Pai e Cristo vai se manifestar. Olha as duas bênçãos da obediência. Primeiro, aquele que guarda o mandamento, eu vou morar com ele. O Pai vai amá-lo e eu vou morar com ele. E agora Jesus fala, eu vou me manifestar a ele. Então a pessoa que ama os mandamentos do Senhor, ama as ordenanças do Senhor, ama aquilo que Deus lhe ensina, lhe instrui, o Senhor vai morar com ele e vai se manifestar a ele. Como? Através de sinais, através de milagres, através de poder, através realmente de prodígios e através do sobrenatural em nome de Jesus. E nós sabemos, queridos, que essa é a grande diferença que a palavra de Deus diz. Vamos ver agora João 15, 9 e 10. Eu quero que você veja claramente essa palavra, que diz, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. De novo Jesus falando, quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então nós sabemos, assim como um pai, sobre o seu filho, que ele vai, instrui, que ele discipula, que ele fala, e o filho vira as costas para os seus ensinos, assim como este pai, né, ele demonstra e percebe ali aquilo que é o sentimento, aquilo que é a rejeição, aquilo que é o desprezo, aquilo que é a falta realmente de respeito. Assim é Deus para conosco. Deus, quando Ele nos fala, Ele nos ensina, Ele nos instrui e nós desprezamos o seu ensino, a sua direção, para nós fazermos a nossa vontade. E o que diz? Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que vocês estão ouvindo é a palavra do meu Pai. Agora, diz a palavra do Senhor, conforme diz, como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. E nós vemos então que essa é a palavra de Deus que nos ensina, que nos instrui, que nos liberta, porque o Senhor quer o melhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Vê se está no versículo 12, Shirley, por favor. Isso, qual é o mandamento? O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Queridos, como nós vemos e percebemos a maior dificuldade hoje em dia, qual é? Essa área, a área de relacionamento. E o Senhor realmente, Ele quer que nós nos aperfeiçoemos nossos relacionamentos, aperfeiçoemos nossas relações interpessoais, aperfeiçoemos a nossa vida nessa terra de convivência e realmente alcancemos em Deus aquilo que é a sua vontade, porque Ele quer o melhor para nós. E quando nós lembramos dos mandamentos do Senhor, o que nós vemos? Nós vemos o Senhor nos falando de perdão, nós vemos o Senhor nos falando de respeito, nós vemos o Senhor nos falando de misericórdia, nós vemos o Senhor nos falando de compaixão, e é tudo que o ego humano não quer, não é verdade? Por quê? Porque na verdade as pessoas têm aquela noção, a religiosidade, ela cria uma obediência por medo. As pessoas precisam estar debaixo de ordem, precisam estar debaixo de ameaça, precisam estar debaixo de ordenança para que elas se consertem com Deus. Se não tiver um cajado apontado, uma arma apontada, uma ameaça
a pessoa, ela não obedece, porque a religiosidade, ela cria a obediência por medo. Ela gera esse sentimento. E a Bíblia, ela nos mostra que o amor não. O amor lança fora o medo. Eu obedeço porque eu confio em Deus. Eu obedeço a palavra dele, a direção dele, porque eu confio nele. Eu confio no amor dele. Eu confio no que ele tem para a minha vida. E esse sentimento de não fazer por amor, né? Isso quebra o princípio do evangelho, porque o novo mandamento é o amor. É eu servir por amor. É eu confiar. É eu respeitar ao Senhor. É eu servi-lo, segui-lo, obedecê-lo, porque eu amo, porque eu confio. Não é mais a lei, né? E nós precisamos entender que nos dias de hoje, esse ministério do amor, ele realmente, né, ele não envolve e não interessa as pessoas. Por quê? Porque ele não envolve regras, ele envolve respeito, ele envolve educação, ele envolve perdão, ele envolve misericórdia. E as pessoas nesse mundo estão sendo ensinadas a quê? Ao egoísmo, estão sendo ensinadas à centralização de tudo, ao ególatra, né? O ego acima de tudo, o eu acima de tudo, e contraria esse evangelho, esse ministério de amor. Ele contraria todas as regras da religiosidade. Por isso que você vai ver, né, centenas de milhares de pessoas que elas se autodenominam cristãs, se autodenominam seguidoras de Jesus, e no entanto, elas querem até cumprir os 10 mandamentos. Eu não mato, eu não roubo, eu não adultério. Mas quando envolve relacionamentos, é só ódio, é só ira, é só raiva, é só falta de perdão, é só inveja, é só egoísmo. Por quê? Porque é mais fácil eu ficar na regra, é mais fácil eu ficar no Deus do Antigo Testamento, que é juízo, que é fogo, do que seguir ao Jesus do Novo Testamento. Por quê? A Jesus, que é Deus em carne, que a nova aliança vai exigir transformação interior, vai exigir perdão, vai exigir misericórdia, vai exigir leveza, vai exigir de mim renúncia, vai exigir de mim perdoar o próximo, vai exigir de mim aquilo que é uma educação, um bom trato, um respeito, uma cordialidade. Então o evangelho, ele realmente nos transforma, e ele pega as nossas deformações mais profundas, herdadas, e ele vai realmente contorcendo aquilo que é a sua tendência humana pecaminosa. Porque a maior tendência pecaminosa, embora todo mundo preze, né? Pela violência, pelo sexo, a maior tendência pecaminosa é a quebra da aliança. Mas espiritualmente, a maior quebra da aliança, ela está naquilo que é o ódio, o rancor, os ressentimentos humanos. É isso que é o maior mal que tem matado a sociedade atual. Ressentimentos, falta de perdão, falta de misericórdia, falta de amor, falta de compaixão, falta daquilo que são os valores sagrados de, acima de tudo, amar o próximo como a mim mesmo. E não amar o próximo como alguém inferior a mim. Porque no mundo do ególatra, que é o mundo de hoje, o eu em primeiro lugar, e ninguém mais importa. Então, não envolve obedecer a Deus no Evangelho de Cristo, no ministério do amor. Não envolve obedecer a Deus porque eu sou vigiado, porque eu sou ameaçado, mas envolve eu obedecer a Deus porque eu amo. Eu obedecer a Deus porque eu respeito. Por isso que nós, né, até muitas vezes não seguimos, não acompanhamos a vida dos membros da igreja. Para quê? Até porque nós não somos vigia de ninguém. Você não é vigia da vida de ninguém. Nós não somos, né, deuses da vida de ninguém. Cada um recebe de Deus a palavra. Jesus falou o quê? Eu não vim ao mundo para julgar o mundo,
mas a palavra que eu vos tenho dito, essa vos julgará no último dia. Então o cristão hoje, ele está numa condição de ser ensinado, é tempo de instrução, é tempo de obedecer, é tempo de provar que ama a Deus obedecendo. A palavra vem, o ensino vem, mas ninguém é dono de ninguém. Nós amamos a Deus e queremos entrar no céu pelas portas, em nome de Jesus, por amor ao nosso Pai, para a honra e glória de Jesus. Amém? Mas o que acontece na verdadeira fé? 1 Coríntios 6, 12. 1 Coríntios 6, 12. Essa é a mente do crente liberto. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Olha a diferença do religioso. O religioso, ele é aquele tipo, né, que ele vai até, né, vai numa festa, numa balada, ele fala, não, minha religião não permite. Não. Olha a diferença para quem é da fé. Eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Então a pessoa tem discernimento. Eu não quero fazer aquilo que faz mal para o meu corpo. Eu não quero fazer aquilo que é um mau testemunho para mim. A pessoa tem o discernimento. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Né? Então ela não quer fazer algo que é até lícito, que ela sabe que aquilo pode desencaminhar vícios nela. Ah, eu não vou me deixar dominar por nada. Ah, isso é até lícito, mas como eu tenho problema com isso, eu prefiro nem fazer, porque eu sei que isso pode despertar algum gatilho em mim, e eu não quero, porque isso já me fez mal no passado. Então a pessoa que ela é de Cristo, que ela segue o ministério do amor, ela obedece e ela quer viver a vontade de Deus, porque ela ama Deus, ela ama a si mesmo, ela não faz, não é por causa da religião, é porque ela cuida de si, cuida do corpo, cuida da alma, cuida da mente. Ah, por que não participa de certas conversas, não participa de certas matérias jornalísticas, não participa de certo programa de televisão? Por que não participa? Ah, porque é proibido? Não, porque eu preservo, eu sou o templo do Espírito Santo, porque eu não quero me sujar, eu não quero ser impuro, eu não quero colocar diante de mim coisas impuras. Por que não participa de pornografia? Por que não participa de coisas violentas? Por quê? Porque eu tenho medo? Não, porque se preserva, porque ama a Deus, porque sabe, eu sou a habitação do Espírito Santo. E por isso que a Bíblia fala o quê? Você vai me amar, você vai me obedecer e eu vou habitar em você. Então, não envolve obedecer a Deus porque eu sou vigiado, porque eu sou ameaçado, mas porque eu amo ao Senhor em nome de Jesus. E essa é a grande diferença que nós vimos nos discípulos que seguiram a Jesus. Judas foi aquele que rompeu com Jesus. Por quê? Porque ele não tinha intimidade. Ele escondia o coração dele distante, corrompido do Senhor. E ele negava obediência a Deus com as atitudes dele. Ele estava perto fisicamente, mas religiosamente, ministerialmente, o coração dele estava longe do Senhor. Então, automaticamente, por quê? Porque não confia. Porque não confia no Senhor. Mas hoje o Senhor está te convidando para a confiança. O Senhor está te convidando para a obediência. Confia em mim. Me ame acima de todas as coisas. E todas as coisas estarão no devido lugar na tua vida em nome de Jesus Cristo. Confie em mim, confie no meu amor, confie na minha direção, confie na minha palavra, me ame acima de tudo, me busque, porque eu cuidarei de ti em nome de Jesus. Amém? O que o mundo fala? Ah, eu preciso fazer isso, eu preciso daquilo, ah, eu não tenho tempo para as coisas de Deus por causa daquilo outro, mas
A palavra de Deus fala o contrário. Busca o Senhor e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas em nome de Jesus. Obedeçamos ao Senhor, independente do grito do mundo, porque Deus há de te honrar em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Vamos ficar em pé no nosso lugar. E se você foi um filho desobediente, então é bom prestar atenção, porque você pode estar sendo um filho desobediente agora para Deus. Eu até comento, tem pessoas que apanharam muito, né, na infância. Apanharam muito. Tem gente que conta, eu apanhei demais na minha infância. E já ouvi gente falando, quanto mais me batia, eu falava, não doeu. Já pensou? Eu me julgo, na minha infância, pelo menos, na adolescência eu mudei muito. Eu me julgo que eu fui uma criança obediente. O que aconteceu foi, eu tinha respeito pela minha mãe. Então, minha mãe só falava comigo, né? Ela, quando o máximo do máximo, ela só apertava aqui um beliscãozinho assim em mim, eu já punha em ordem minha vida na hora. Mas tem filho que não, eu já vi casos, apanhava e desafiava. Que isso? Isso é um espírito de desobediência. E a pessoa que assim, foi assim com os pais, com Deus, isso vai ser algo que, para quebrar, é só mesmo apanhando muito. Só que aí é a mão de Deus, né? Porque no humano não resolve. Agora, aquele que era sensível com os pais, certamente também vai ser sensível com Deus. Porque é gente que Deus põe um dedinho assim já, e já se curva, já cai de joelho, já pede misericórdia, já se conserta. Isso é bom. Isso é ter um coração quebrantado, é ter um coração respeitador para com o Pai eterno. E que o teu coração possa ser assim, um coração obediente. Busque ter esse coração, sabe, esse coração que é aconselhável. Ter esse coração que se conserta, esse coração que melhora. Eu até hoje, com Deus, eu também sou assim. Se Deus põe um dedinho em mim, querido, pode ser uma dorzinha na pontinha do dedo, eu já estou de joelhos. Senhor, tem misericórdia. Me cura, Senhor, me perdoa se há alguma coisa, se há algum problema na minha vida. Queridos, até hoje, eu já me movo na obediência com um toquezinho de Deus. Igual com a minha mãe, só fazia assim, eu já me consertava na hora. Então, seja assim com Deus, alguém fácil, alguém ensinável, alguém discipulável, alguém que vai crescer em nome de Jesus. Confie no Senhor. Feche os seus olhos agora. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Confie realmente em Deus, obedeça-o. Confie realmente em Deus, obedeça a Deus. Pai, Senhor, quantas vezes, Deus, nós, na verdade, embora com a boca dizíamos que te amávamos, nós não confiamos em ti, Senhor, não confiamos no teu amor. E nós fizemos a nossa vontade, a vontade da nossa carne, do nosso ego, do nosso orgulho,